E o Santos Futebol Clube, que claro que deve ter mudanças para a partida contra o Vasco, né? Marcão, se o Santos venceu, por que o Kleber Xavier vai mudar? Ele vai mudar comparado ao time que começou a partida, que claramente não foi bem, né? Então, a dúvida, uma das dúvidas, Jordão, me parece que são duas dúvidas grandes do Kleber Xavier. É preciso saber como o elenco vai se reapresentar, né? Torcer para que não tenha nenhum jogador ali com problema. Se eventualmente todos estiverem à disposição, inclusive o Luan Pérez, eu ouso dizer que o Luizão volta para o banco de reservas e teremos o Luan e Gil na zaga. E para mim, algumas dúvidas, aí são duas no meu entendimento. Jordão, quem será o primeiro volante? Né? Quem será o primeiro volante? Ninguém tem agradado. Vamos descartar o Arão? Se o Arão voltar, no máximo volta no banco de reservas. 3 brigam por esta posição, Jordão. Schmidt, Rincon e também o jogador Zé Rafael. Olha, eu acho que vai o Rincon. E aí a outra dúvida é justamente no ataque. Neymar indiscutível, titular. Do lado direito, eu vejo 3 jogadores para 2 vagas, Jordão. Roleiser, Barreal e Gustavo e o jogador argentino. O Cabadeiro. Dá um branco às vezes o nome do Cabadeiro, né? Gustavo Cabadeiro pela direita. Do lado esquerdo vai o Guilherme. Sem sombra de dúvidas. E na frente vai o Tiquinho, Jordão. Então eu vejo 2 dúvidas. Uma na volância, 3 jogadores por uma vaga. E outra na ponta direita, 3 jogadores também por uma vaga. Acho que vai sobrar pro craque da internet, Benjamin Roleiser. Vai pro banco, Jordão. Tenho o mesmo entendimento que você, Marcão. São essas as dúvidas do Kleber Xavier, que inclusive sobre a volância, Marcão, a gente sabe que ninguém tem agradado, né? Nem Tomás Rincon, nem João Schmidt, o Willian Arão ainda é uma incógnita e o Zé Rafael não conseguiu ter sequência, e uma boa sequência, melhor dizendo, com a camisa do Santos. E aí eu entendo, Marcão, que o Tomás Rincon tende a ser ali o privilegiado nessa situação, porque o João Schmidt tem treinado para ser zagueiro também, pensando em quem sabe um esquema tático de 3 zagueiros, como aconteceu na partida contra o Sport, Marcão. E o Zé Rafael, infelizmente, ainda está muito abaixo fisicamente do que comparado aos seus companheiros e também às equipes adversárias, Marcão. E eu me arrisco a dizer, pensando que o Santos vai enfrentar o Vasco da Gama, Marcão, um time que é comandado por Fernando Diniz, que tem a saída de bola que tem, Marcão, gosta de sair tocando dentro da pequena área. Se eu fosse o Kleber Xavier, eu entraria ou com o Barreal ou com o Gustavo Cabadeiro, Marcão, porque o Vasco não tem grandes zagueiros para sair jogando, como por exemplo o Lemos e também o João Vitor, e o Santos pode se fazer valer da sua força tática. Eu acho que você tem que ter jogadores que recomponham bem a sua defesa, como é o caso do Guilherme pela esquerda, e também muitas vezes o Álvaro Barreal faz isso. O Roleiser, no meu ponto de vista, vai sobrar nesse esquema do Santos. Além do mais, eu cito o Gustavo Cabadeiro porque o Vasco vai dar espaço, Marcão. Se você puxar todos os gols que o Vasco toma, é sempre uma bobeira aqui, uma bobeira colar, um jogador que tá perdido na marcação e chega outro por trás e faz o gol. Então, eu acho que o Roleiser nesse jogo aí, Marcão, vai comer um banco pro delírio da galera da internet. Vai dar um problema, hein? Se deixarem o Roleiser no banco domingo, o Morumbi vai cair na cabeça do Clebinho, hein? A blogueirada já vai começar a espernear a partir de quinta, hein? Mamãe, Clebinho, não vai mexer com o Roleiser, Clebinho. Ih, mamãe! Alô, Clebinho! Vão te derrubar, Clebinho. Você não mexe com o Roleiser, Clebinho. Você não mexe com o Roleiser. O Gabriel Brazão tem se destacado demais, hein, Jordão? Quer dizer que o Gabriel Brazão hoje o Gabriel Brazão é um dos goleiros que mais faz defesas no Campeonato Brasileiro? É isso, Jordão? É isso, Marcão. E digo mais, ele é o goleiro com mais defesas do Brasileirão neste primeiro turno, Marcão. Medalha de ouro para o goleiro Gabriel Brazão, que neste primeiro turno disputou 18 jogos, fez 72 defesas e passou 4 partidas sem sofrer gols. Com a medalha de prata, Lucas Arcanjo do Vitória da Bahia, Marcão, que disputou 18 jogos, 71 defesas com 4 partidas sem sofrer gols. E com a medalha de bronze, Marcão, olha a distância. Cássio, 18 jogos, 55 defesas e 9 partidas sem ser vazado. Tá aí, hein? Tá aí o Gabriel Brazão, que já apareceu aí entre os goleiros que mais faz defesas no mundo. Agora, claro, entre os goleiros que aqui no Brasil
Claro, se ele brilha no mundo, brilha no futebol brasileiro automaticamente. 18 jogos, média de... Aliás, 18 jogos, 72 defesas, 4 partidas sem sofrer gols, né? E, Jordão, e quando a gente pega, por exemplo, o Brasão comparado ao Cássio, o Cássio é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e o Brasão é o 14º, né? Ou seja, e aí dá pra fazer um exercício, né? O que seria do Santos atualmente sem o Gabriel Brasão? Eu me lembro. E aí quando a gente fala de salvar o Santos, não é salvar de perder de 7 e perder de 4 e perder de 5. É você salvar o time de modo que o seu time vença a partida. E dá pra destacar partidas espetaculares do Brasão. Por exemplo, contra o Fortaleza no Castelão. Se não fosse o Brasão, o Santos teria perdido aquele jogo. Contra o Flamengo na Vila Belmiro. E também, Jordão, contra o Vitória no Barradão, que o Brasão fez defesas espetaculares, e a mais recente contra o Cruzeiro. Eu falei 4 jogos que, claramente, se não tivéssemos o goleiro, né, da qualidade do Brasão, o Santos não teria somado 12 pontos nessas 4 partidas. É um goleiro que decide jogos, Jordão. E dá pra pontuar ainda, Marcão, é claro que tá fora desse recorte, mas na Copa do Brasil, o Santos chegou vivo para o jogo contra o CRB no jogo de volta, Marcão, graças ao Brasão, que defendeu uma penalidade, e também na disputa de pênaltis no jogo de volta, ele defendeu um outro pênalti, Marcão. Então, o goleiro Gabriel Brasão é um goleiro decisivo. Ele é aquele jogador, Marcão, que vai te garantir os 3 pontos ou um pontinho de empate. Raramente ele vai entregar a paçoca. É verdade que ele falhou nos últimos jogos. Mas Marcão, o Gabriel Brasão tem muito mais crédito do que outra coisa. Ele salva o Santos de noite, de dia, de manhã, Marcão. Todo dia o Gabriel Brasão faz a sua parte. E eu vi muita gente, Marcão, desmerecendo o Gabriel Brasão. Inclusive o Everton Guimarães falou que o Brasão é pior do que os goleiros dos 2 do Rio Grande do Sul, dos 3 aqui de São Paulo, dos 2 aqui de Minas Gerais. Só pode estar de sacanagem, né, Marcão? O dia que o Brasão for pior que o Everson, que você tanto defende, Marcão, eu troco de nome, viu? Ih, mamãe! O senhor só pode estar de brincadeira. O senhor só pode estar de brincadeira. O Everson baita goleiro. O senhor persegue o goleiro do Atlético Mineiro? O senhor persegue o goleiro do Atlético Mineiro, que o Everson é um baita de um goleiro. Agora, o Brasão hoje, sem medo de errar, Jordão, sem medo de errar. O Brasão hoje está entre os 3 principais goleiros do futebol brasileiro. O Brasão hoje... E vou falar uma coisa pra você, viu, Jordão? Não duvidem se o Ancelotti convocar o Brasão. Não duvidem. Porque o treinador europeu, ele tem outra mentalidade, ele tem outra cabeça, né? Ele enxerga talvez aquilo que os treinadores brasileiros não enxergam. Não duvidem se o Ancelotti não convocar o Gabriel Brasão ali como 3º goleiro, viu, Jordão? Porque é um goleiro que já teve passagem no futebol europeu, tem apenas 24 anos, é um goleiro, na minha opinião, muito arrojado, muito rápido, ágil. Eu só vejo um problema ainda no Brasão que ele precisa evoluir, que é a reposição de bola com os pés. Por mais que o segundo gol do Santos contra o Cruzeiro tenha saído de uma reposição dos pés do Brasão, eu ainda acho, que o Brasão tem uma reposição de bola que não é boa. Eu até falei contigo lá em Minas sobre isso, né, Jordão? O Cássio, quando ele faz a reposição com os pés, a bola do Cássio é rápida e baixa. O Brasão, ele deu uma jornada nas estrelas, naquela bola que ele deu pro Guilherme. O Guilherme teve um domínio muito bom, mas não foi uma reposição boa, porque a reposição boa é aquela reposição que ela é veloz, forte, e o jogador já sai em direção ao gol, num contra-ataque. Veja que o Guilherme precisa frear. O Guilherme precisou parar a jogada ali, dominar, pensar. Não foi uma boa reposição, literalmente. O Guilherme fez a reposição funcionar. Então, eu acho que o Brasão ainda deve na reposição com a bola nos pés. No mais, Jordão, é um baita de um goleiro. Dá pra evoluir. E ainda precisa melhorar um pouquinho a saída com os pés ali, aqueles toques curtos. Me dá a impressão que às vezes ele é indeciso. Dá a impressão que sempre ele vai perder a bola quando ele recebe ali pressionado. É verdade. E, Marcão, olha lá. No futebol brasileiro, pra mim, só o Rocher tá acima do Brasão, Marcão. E olhe lá também. Porque o Gabriel Brasão, de fato, é que ele é muito mais bombardeado nas partidas do que o Rocher, mas o Brasão dá muita conta no recado, Marcão. O pessoal fala, os números do Brasão estão inflados porque o Santos toma muitas finalizações. É verdade, mas se você tomar muitas finalizações e não tem um grande goleiro, como foi o Vladimir naquele 7-1, Marcão, são 7 gols do adversário. O goleiro tem que estar lá pra fazer a sua parte.
Então, eu acho que dos brasileiros, Marcão, tirando o Rocher desse recorte, pra mim o Brasil é o melhor goleiro do Brasil hoje, Marcão. Não tem disputa. Hugo Souza, Marcão, pode falar os corintianos do Hugo Souza, que tem uma boa vontade excelente da mídia com ele. Tem também o goleiro Everton, que pra mim tem falhado muito. Eu acho o Brasão o melhor do Brasil. Ele faz muitos milagres, mas tem esse ponto que você falou. Tem que melhorar um pouquinho a saída de bola, inclusive com as mãos, Marcão. Eu acho que ele demora um pouco pra decidir. Me lembra até um pouquinho o João Paulo, que pega a bola no rebote, enfim, e na hora de sair, Marcão, fica perdido, não sai rápido. E aí a equipe adversária consegue recompor defensivamente.